Pois agora, o teorema de trabalho de energia cinética é a intercalação entre os dois, né? Os dois são muito associados, porque quando eu promovo uma energia cinética, quando eu promovo uma força no objeto, eu estou promovendo ali o estado do objeto, né? Estou transferindo ali energia para ele. Desse modo, quando eu aplico uma força e o objeto tende a se deslocar uma distância, como eu transferi energia para ele, eu tenho ali a transferência de energia também no trabalho, né? Então, eu estou promovendo o trabalho a partir do momento que eu tenho energia cinética na questão. E dessa forma, eu tenho que a variação de energia cinética ela é igual ao trabalho total. Então, o teorema do trabalho de energia cinética é justamente a partir dessa fórmula aqui. Ó. Essa é a principal fórmula que a gente vai utilizar para calcular essas questões de teorema e trabalho de energia cinética envolvendo os dois. Então, a partir do momento que eu posso abrir essa fórmula, né, já que a variação de energia cinética é Kf menos Ki, onde Kf é em relação à velocidade final, né, e Ki é em relação à velocidade inicial. E o WT é o trabalho total. O que seria esse trabalho total? Né? O trabalho total é justamente o trabalho realizado pelas forças que estão atuando no objeto. Por exemplo, se a força-peso fez um trabalho ali, um determinado trabalho, promoveu um deslocamento, e eu não tenho um ângulo como sendo 90 graus, né, como vocês viram no vídeo anterior, eu tenho um trabalho realizado pela força-peso. Se a força normal faz um trabalho em relação a um objeto, eu também tenho esse trabalho. Então, o trabalho total é a soma dos trabalhos, entendeu? Então, cada força ela pode promover um trabalho ali. E como é que eu faço para achar o trabalho total realizado por todas as forças? Né? Eu somo todos os trabalhos. Então, vocês podem notar que energia cinética é como é dada em Joule, e trabalho dado em Joule. Então, eu tenho aqui uma igualdade, né, de termos semelhantes, né, também. Eu tenho Joule e Joule do outro lado. Então, está perfeita essa equação aqui em relação a termos de igualdade e de unidade, né? Então, aqui vamos aplicar o teorema de trabalho de energia cinética para essa questão aqui, né? No caso, eu tenho uma aceleração do corpo, o corpo parte de repouso, tá? Eu tenho uma velocidade inicial, deixa eu inserir um texto aqui. Eu tenho uma velocidade inicial aqui, V0. V0 igual a 0 metros por segundo. Zero metros por segundo. E como esse corpo parte de velocidade inicial, eu já posso dizer que a energia cinética dele inicial é zero, né? Já que eu tenho uma velocidade nula aqui, partindo do repouso. Então, deixa eu copiar a mesma equação aqui e botar ela aqui. Deixa eu botar ela aqui assim, ó. Eu tenho que a energia cinética dela é nula, então eu tenho que a energia cinética final dele é igual ao trabalho total. Como é que eu acho esse trabalho total, né? Esse A aqui, galera, não é o vetor aceleração, tá? Perdão. É o corpo que ganhou uma aceleração aqui, ó, de 5 metros por segundo. Isso aqui é uma força que eu estou aplicando F, né? Então eu vou copiar esse texto aqui. Pôr esse texto, oita, calma. Eu vou pôr esse texto aqui assim, ó. Essa F aqui, aplicando, e ela vale, por exemplo, eu vou supor que uma força de 2 newtons, tá? Aplicando para esse objeto. Então, eu tenho uma força de 2 newtons, aplicando para esse objeto, e eu quero achar a velocidade final dele, né? Tendo em vista que eu aplicar a força de 2 newtons para mover uma distância de 2 metros. Eu quero saber qual é a velocidade final desse corpo, sabendo que ali eu tenho uma massa desse corpo. Agora, deixa eu diminuir a fonte, tá muito alta. Home. A fonte tá alta, mas eu diminuo depois. Então, a massa, eu vou supor que a massa aqui é igual a 5 kg, beleza? Então, eu tenho aqui uma massa do corpo, eu já tenho uma força aplicada F2 aqui, ó, 2 newtons, eu tenho um deslocamento, eu tenho a velocidade inicial dele, 0 metros por segundo, e a aceleração dele, né, 5 metros por segundo. Caso essa aceleração aqui vai ser muito não, então eu posso apagar aqui. Como eu já tenho uma velocidade inicial, eu já posso aplicar o teorema aqui, ó, teorema de trabalho de energia cinética. Então, deixa eu recopiar esse cara. Então, esse cara vem para cá. Aí, como é que escreve, né, a velocidade, a energia cinética final, né? A energia cinética final, ela é dada por a massa, né, vezes o produto entre a velocidade ao quadrado, a velocidade final ao quadrado, tudo isso aqui dividido por 2, né? Então, deixa eu botar parênteses aqui. Tudo isso aqui dividido por 2. Então, eu tenho que a massa do objeto, eu tenho a velocidade ao quadrado do objeto, a velocidade final do objeto, dividido por 2. E o trabalho total, o que seria esse trabalho total? Eu tenho aqui uma força, né? Então, eu consigo achar o trabalho realizado por essa força.
Mas a gente tem que aplicar primeiramente também o diagrama de corpo livre para ver se não tem mais nenhuma força externa atuando sobre esse objeto. Então, tem aqui a força normal do objeto, que ela é perpendicular ao plano, né? Como a gente viu nos teoremas lá da lei de Newton, pegando o diagrama de corpo livre. E aqui eu tenho a força peso do objeto, né? Para baixo, em relação ao centro de massa. Então, aqui eu consigo achar a força peso, né? Já que eu tenho uma massa aqui, ó, de 5 kg, é só multiplicar pela gravidade, né? Que eu consigo achar esse vetor força peso. Como aqui eu tenho um equilíbrio de forças, eu tô sabendo que aqui que a força peso é igual a normal, né? Beleza? Agora, como eu já tenho aqui essa força aqui para a direita, tem uma normal e tem uma força peso, falta agora o vetor deslocamento, né? Porque vocês lembram que a equação do trabalho, nesse slide anterior, é o produto entre a força vezes o deslocamento, o vetor deslocamento, ó, que é o que está aqui embaixo, vezes o produto entre o ângulo entre eles. Então, eu vou seguir aqui outro vetor. Deixa eu pegar outro vetorzinho aqui, ó, e botar aqui. Opa, botar esse vetor azul aqui assim. Isso aqui é o vetor de deslocamento, tá? No caso, o vetor de deslocamento é esse D igual a 2. Então, a partir desse vetor de deslocamento, a gente vai achar o trabalho total entre as forças que estão atuando no objeto. Então, o trabalho total, primeiro trabalho, vamos pegar aqui a força normal. A força normal, né, a equação do trabalho é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno entre o ângulo entre o vetor normal e o vetor de deslocamento. No caso, o vetor normal é esse cara aqui e o vetor de deslocamento é esse cara aqui. Então, é a normal vezes o vetor de deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre eles. Nota que o cosseno entre o ângulo entre eles, no caso aqui o ângulo entre eles só, é de 90 graus, né? Beleza? Então, vou escrever o link aqui, pronto. Aqui eu tenho um trabalho realizado pela força normal, então eu já posso continuar aqui a equação ainda, ó, mais. Agora, qual é o trabalho da força peso aqui, né? O trabalho da força peso é a própria força peso, FTP, força peso, no caso, força peso vezes o produto entre o vetor de deslocamento, né? A equação do trabalho continua, vezes o cosseno do ângulo entre eles, né? Que no caso aqui é 90 graus. Beleza, já anotei aqui o trabalho realizado pela força peso e o trabalho realizado pela força normal. Agora, qual é o trabalho realizado pela força horizontal que está aqui, né? É a força horizontal vezes o produto do deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre eles. Ixi, o cosseno foi em caixa alta. Então, deixa eu voltar aqui. Cosseno, no caso, o cosseno entre eles é zero, né? Então, anota aqui, zero. Beleza, essa aqui é a equação geral. Você achar a velocidade do meu objeto, do meu corpo, né? Agora preste atenção. O cosseno de 90 aqui é zero, né? E o cosseno de 90 aqui também é zero. Então, ele vai anular aqui esse trabalho da força normal e o trabalho da força peso. Ou seja, por quê? Porque que esses vetores aqui, eles são perpendiculares, né? Em relação ao vetor de deslocamento. Com isso, eu não promovo nenhum trabalho em relação ao eixo Y, né? Em relação à força normal e à força peso. Então, eu posso anular esses caras aqui, já que o ângulo entre eles é 90, né? Então, esses caras aqui vão sumir, né? Opa, passei demais. Então, esses caras aqui vão sumir, né? Vai sobrar apenas a força, que é o pique horizontal, vezes o deslocamento aqui, ó, vezes o cosseno de 1, cosseno de 0. No caso, o cosseno de 0 é 1, né? Então, esse cara não anula, né? Ele fica apenas assim. Dessa forma aqui, galera, só substituindo essa equação, só substituindo os valores da massa, a velocidade, eu quero saber, a força, a força eu achei aqui, né? A força, no caso, a questão deu, que é de 2 newtons, e o deslocamento aqui também é de 2 newtons, é de 2 metros, né? Então, a partir disso, ó, eu consigo achar a velocidade final do meu corpo, né? Usando apenas o teorema de trabalho e energia. É só substituir os valores, né? Fica 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Aí passo o 5 dividindo, né? O 8. E tira a raiz quadrada. Então, desse modo, eu consigo achar a velocidade final do corpo só usando o teorema de trabalho e energia cinética.